focar um pouquinho na parte de ovos. Bom, ovos, como eu comentei, é um ponto muito crítico, especialmente em restaurantes, porque se tem muitos preparos com ovos, muitas vezes desde a maionese, mousses também, algumas coisas também de produtos que são preparados para sobremesa também levam ovos, cremes, enfim, o próprio ovo também frito, né? Então tem várias possibilidades de uso dos ovos e aí a gente tem um risco muito grande em função da salmonela, que é uma bactéria, né, que causa DTA, que a gente fala que é uma doença transmitida por alimento, e ela é inativada, ela é eliminada quando a gente submete o alimento a um processo de cozimento, a um processo de fritura que seja superior ali a aproximadamente 70 graus para a gente ter uma segurança. Então a gente precisa submeter esse ovo a temperaturas, né, para que a gente consiga eliminar uma salmonela que possivelmente pode estar ali presente nesse ovo cru. Tá? Quando a gente submete esse ovo à temperatura, a gente vai eliminar essa bactéria, mas não é o que acontece muitas vezes. Muitos estabelecimentos têm o costume de preparar maioneses e demais produtos, como eu comentei, com o ovo cru. E aí a gente tem uma grande chance de ter a salmonela ali presente e vai causar sim uma DTA nessa pessoa. A salmonela, ela causa diarreia, causa vômito, ela causa febre, uma série de complicações e que muitas vezes a pessoa ela precisa receber um atendimento médico, precisa receber um auxílio para conseguir se recuperar, também pode dar febre, enfim, são uma série de consequências indesejáveis e que esses sintomas eles aparecem muito rapidamente. Então assim, após o consumo, daqui a pouco de 4 a 6 horas, a pessoa já pode ter algum sintoma relacionado, né? Então, vamos supor que a gente consumiu isso num restaurante, mais pessoas tenham consumido e aí a gente tem esse surto que a gente fala de doença transmitida por alimento. E para vocês terem uma noção, a gente já considera como surto quando mais de 2 pessoas apresentarem sintomas. Né? Parece pouquíssimo, então assim, se 2 pessoas já tiverem os mesmos sintomas, já é declarado, já é notificado aos órgãos fiscais como um surto de doença transmitida por alimento. E aí o que acontece? Quando tem esses surtos, imediatamente a vigilância vai ao estabelecimento e aí ela faz uma vistoria para inspecionar as condições de higiene num todo e fazem coletas de amostras de alimentos que ainda vão estar ali disponível para então investigar essas amostras. Elas são encaminhadas para um laboratório que vai fazer análise e vai determinar se tem a presença ou não de bactérias, no caso da salmonela, vamos supor o exemplo que a gente vem trazendo, ou pode ter presença de outras bactérias. Então, até o momento em que esse laudo ele é recebido pela vigilância, esse estabelecimento ele fica interditado, ele não pode funcionar, ele fica com as atividades então que a gente diz suspensas. E aí somente após o laudo, que dependendo do que tiver presente ali, o estabelecimento pode voltar a funcionar ou não. É muito comum depois de uma interdição, o estabelecimento precisar apresentar um plano de ação em que ele vai precisar propor ações de corrigir e de prevenir vários problemas relacionados à questão de segurança dos alimentos. Então é um ponto que a gente consegue evitar se a gente tem o conhecimento, e esse é o nosso objetivo aqui, é trazer informações para que você realmente consiga trabalhar sem medo da fiscalização sanitária e também conseguir garantir a segurança do seu cliente, porque no momento que um estabelecimento de alimentos ele é interditado pelos órgãos fiscais, ele não passa mais a ser bem visto, ele perde clientes e a tendência daqui a pouco é que ele não consiga retomar as atividades,
porque muitas vezes tem um custo tão significativo também para regularizar algumas coisas, algumas questões estruturais que ele não consegue voltar a funcionar. Então o foco é trabalhar com prevenção, é a gente ter conhecimento das medidas, é a gente focar na prevenção desses riscos e sim conseguir trabalhar de forma segura e que a gente não vai afetar a saúde do nosso cliente.